Boa noite. Nós estamos em pouco número, mas tá repleto de anjo aí, viu? Vamos cantar com alegria. Vamos cantar o hino em família. E que você sinta a presença de Deus, dos anjos e do Espírito Santo, que se faz presente entre nós. E você em casa também. Amém. Amém. Agora, continuando aqui, nós vamos cantar o hino de hoje em diante. Hoje em diante escolho viver com Jesus, com o barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer.
Amém. Amém. Vamos cantar agora Sou de Jesus, todos de pé. Dois caminhos a seguir, dois caminhos a lutar. Todos os dois irei seguir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Disfarçando as intenções, confiadas ao pior, ele quer nos destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, dificultado pela fé, o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus e amado Pai, diante da sua bondade e da sua misericórdia, o Senhor nos trouxe para este momento, para mais uma vez termos um encontro com o Senhor e com a tua palavra. E sim, assim pedimos a direção do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos dar entendimento, para que nós possamos realmente entender o que a sua palavra quer mostrar para nós, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Seja com cada pessoa que está aqui nesta noite e também com aqueles que estão em casa, estão nos assistindo neste momento. Nos dê a tua paz, perdoa os nossos pecados, é o que pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite para você também que está aí em casa.
está nos assistindo também aí pelo celular, pela televisão no YouTube, pela internet. É um prazer, mais uma vez, estar aí, podendo estar falando com você, tá bom? Já de antemão, quero fazer uma propaganda aqui, uma propaganda boa, por sinal. Dá para pegar aqui, dá para pegar até aqui, Dião? Está escrito aqui? Hã? É um guia de estudo que nós recebemos, acho que uma boa parte da igreja recebeu. Esse estudo aqui, ele fala todos os capítulos que tem aqui dentro da Bíblia, os estudos, o que é Deus, salvação, juízo, fala sobre a morte. E o nome do estudo é Através de Nós, o guia de estudo. E ele tem aqui uma frase bíblica aqui, que ele diz assim, lá em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente percebe que, no mundo em que nós estamos vivendo hoje, há muitas pessoas que estão sendo iludidas, né, com uma falsa verdade, que a princípio parece até ser a verdade, mas a verdade completa de Deus existe somente dentro da palavra dele. E o entendimento da verdade vem desse princípio aqui: liberdade de conhecer a verdade para que ela possa libertar. Eu creio que com quase todos que estão na igreja foi assim, porque até então a gente vivia numa nebulosa, conhecíamos uma verdade que até então era uma meia-verdade, não era uma verdade completa, mas hoje, graças a Deus, a luz da verdade chegou até cada um de nós. Hoje nós temos aí o entendimento da Bíblia e daquilo que Deus ele deseja que nós realmente aprendamos e colocamos em prática. Pois bem, vamos continuar nossa aula falando sobre o clamor da meia-noite. E dentro do tema do clamor da meia-noite, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da morte. O que é a morte? A morte é um mistério, né? Mesmo estando assim tanto tempo na igreja, conhecendo a Bíblia, como ela explica sobre a morte, como ela fala sobre a morte, mas a morte ainda continua sendo um mistério para muitas pessoas. Até às vezes nós entendemos que a morte não é um fim, a morte é um começo. Para outros, a morte morreu, a morte chegou, ceifou, acabou, depois daí não tem mais nada. E para alguns também a morte é uma renovação. Eu morri, eu passo pela morte, mas daqui a alguns dias eu posso ser uma outra pessoa, eu posso ser uma borboleta, e vai por aí afora. Então, existe, assim, muitos pensamentos a respeito do que é a morte e como ela chega. Aliás, como ela chega, até então a gente não tem uma explicação lógica para isso. Porque a Bíblia não tem uma explicação lógica como a morte chega. A gente só sabe que um dia nós vamos morrer, mas não sabemos como ela chega. Mas o fato é que, quando você estuda sobre a morte, quando você vê falar sobre a morte, existe aquela questão de consciência de preparo. Porque já que você não sabe, eu também não sei como ela vem e como ela chega, e nem o momento em que ela vai chegar, então eu tenho que me preparar para isso. E de que forma eu me preparo para a morte? Será que existe um preparo para a morte? Será que existe? Eu vou me preparar para morrer. Se existe um preparo para a morte, a Bíblia ela dá alguns caminhos para isso.
Eu me lembro que, em uma ocasião, faz um bom tempo isso, eu falei para um amigo meu assim, eu comprei lá no cemitério, a gente foi no cemitério, a gente comprou um terreno lá. Ele falou assim, você é louco? Você já está gorando? Você já quer morrer? Eu falei, não. Não é que a gente está gorando e nem que a gente quer morrer. É que a gente tem que se prevenido. Ele falou, eu não vou comprar porque eu não penso em morrer. Mas a Bíblia é clara, né? Em dizer lá em Romanos que todos pecaram, né? Todos pecaram. E através do pecado chegou a morte. Mas a morte é a realidade inquestionável para todo ser humano, para todo mundo. Desde um dia em que nós somos criados no jardim do Éden, e Deus ele soprou no nariz do Adão ali, o fôlego de vida, ele propôs um pacto com Adão ali de vida eterna, uma vida sem morte. Mas ele deu um lembrete. O dia que você desconsiderar o que eu falei para você, aí vai ter a morte. Um simples fato de obediência, mas a morte, ela é o oposto da vida. Se a gente fizesse a pergunta para a humanidade, né, quem quer morrer, dificilmente alguém levantaria a mão dizendo, eu quero. Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para ser eterno, porque foi isso que Deus colocou na cabeça do Adão. E isso vem passando de eternidade em eternidade, porque nós não nascemos para morrer. E a morte não é nada mais, nada menos do que o retorno ao pó. Deus criou um boneco de barro, inanimado, sem vida, soprou no nariz desse elemento que ainda não tinha vida, e ali produziu, então, o ser humano, que hoje nós chamamos de alma vivente, o ser humano. E isso traz assim, uma intrigação assim, um tanto relevante para a gente, porque quando a gente fala sobre alma, o que você pensa? Você que está em casa, você que está aqui na igreja. A minha mãe era daquelas que, quando chegava à noite, ela começava a contar umas histórias para a gente tinha medo de ir para a cozinha, de ir para o quarto, porque eram aquelas histórias de fantasma, sabe, aquelas histórias arrepiantes. E a gente foi criado e cresceu com essa ilusão, com essa mentalidade que a alma é a pessoa que morreu e ela vai vir e vai puxar a tua perna. Ela vai te tirar da cama, ela vai descobrir o seu lençol, ela vai puxar a sua coberta. Essa é a mentalidade que o ser humano foi criado. Mas aí você vai para a Bíblia diz assim, Deus criou o homem do pó da terra, e até então ele era um boneco sem vida, e Deus então sopra no nariz desse elemento terra, boneco, barro, e esse boneco então abre os olhos e começa a se movimentar. E aí Deus disse assim, agora você é um ser vivente, você é uma alma vivente. E a gente então começa a perceber agora que não tem nada a ver, né? A alma, aquela alma penada, né, que a gente falava antigamente, a alma penada. E a gente percebe que isso então não existe. Isso foi uma alusão que o próprio Satanás criou para poder seduzir a mente do homem com relação àquilo que Deus criou. Deus não criou o fantasma, Deus criou um ser humano. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Lá em Salmos 90:10, se o Rodrigo estiver aí, Rodrigo, ou então vamos pegar na Bíblia, aí coloca aí para nós aí, alguns textos aqui, para a gente dando uma lida, uma olhada aqui, junto com o pessoal aqui na igreja. E você que está em casa também, aí se posiciona aí com a sua espada na mão.
E aí nós vamos ler aí o Salmo 90, 10. Tá aí, Rodrigo colocando para nós aí, ó. A duração de vida do homem é de o quê? 70 anos. Se algum, pela sua robustez, chega aos 80, a medida deles é o quê? Canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós não voamos. Você viu o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a idade do ser humano, antigamente o ser humano vivia muito tempo. Você pega pela Bíblia, é 700 anos, 1000 anos, 800, 930. Hoje a Bíblia diz para nós assim, a idade do homem, mais ou menos, ela vai chegar aos 70. 70 anos está bom, não está? Mas eu conheço gente que tem 79, 80, 100. Eu estou fazendo aí a pesquisa do IBGE, e quando vocês, o recenseador for passar atrás de vocês, atende bem, hein? Dá água para ele, que anda muito. Eu tenho visto pessoas aí com 90, 99, com 100 anos. E é um privilégio de poucos. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Depois dos 70 anos, se não tiver uma vida, ou se não levou uma vida regrada, se não levou uma vida, sabe, se não levou uma vida, como dizer aqui, legal, regrada aos princípios daquilo que aprendeu, depois dos 70, 80, começa a capengar, começa a passar mal, começa a sentir-se um pouquinho mais. E a Bíblia diz assim, e o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. E será que existe alguma esperança além do túmulo? Nós dizemos assim, nós estamos preparando para uma vida eterna. Mas qual é a esperança que existe depois da morte? Aí o texto lá de Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. O que diz lá em Gênesis 2:7? E então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego do quê? De vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Nós já comentamos um pouquinho a respeito disso, que aquilo que Deus soprou no nariz do ser humano, quando ele era um boneco, ele soprou o dom que ele tinha, o dom da vida. Ou seja, Deus colocou dentro do homem o seu espírito. E o homem passou o quê? A respirar, sentir o cheiro do ar. Na realidade, nós podemos dizer assim que uma sequência matemática, né? O pó da terra mais o fôlego de vida é igual ao quê? Ao ser humano, a alma vivente. Ao criar o homem, Deus formou o seu corpo do pó da terra. A forma do homem estava perfeita, porém, não tinha vida. Então Deus soprou no nariz do homem, ó, o seu espírito. E o homem se tornou um ser vivo e um ser inteligente. Então formou Deus o homem do pó da terra. Ele soprou no nariz o fôlego, e o fôlego que nós temos, aquilo que Deus soprou lá no Adão, é o mesmo fôlego que nós temos hoje, que nos mantém com vida. Um detalhe interessante, que todas as manhãs, assim, quando eu me levanto, e eu abro os olhos, né? Você levantou, acordou, abre os olhos, né? Tipo aquela pergunta que fizeram uma vez aí, o que você faz primeiro quando você acorda?
Muita gente diz assim, eu escovo o dente, eu não sei o quê. Não, você abre os olhos. E todas as manhãs, assim, quando eu acordo e abro os olhos, eu digo assim, olha, mais uma vez Deus me tirou do sono da morte. Porque a gente dorme, né? O sono é comparado com a morte. Então, todas as vezes que você dorme, você está o quê? Você respira, tá certo, você respira, você tem vida. Mas todas as manhãs, quando você se levanta, é o poder de Deus que te levanta, que te dá vida, que te sustenta. E eu agradeço por isso. Mas vamos prosseguir um pouquinho aqui. Quando o homem morre, é o inverso do que Deus fez. O pó volta à terra como era, e o sopro que Deus colocou no nariz do homem, ele volta para Deus. Isso está lá em Eclesiastes 12, 7. Porque o etós, em Gênesis 3, 19, está escrito assim, porque tu é pó, e ao pó você vai retornar. Sabe, essa frase aqui, esse versículo da Bíblia, me lembra muito quando nós frequentávamos ali a igreja do Pará de Cosme, ali na Água Funda, que todas as vezes, né, ou todos os anos, seja melhor, quando a gente passava ali o momento chama o momento da quaresma, e depois tem, acho que era a quaresma, se não me falha a memória. Aí depois tinha um momento onde a gente tinha que passar ali na igreja, e o padre moía a cinza, que eu não sei do que era, não sei se era o carvão, o que era, mas ele moía, triturava ali, tirava a cinza, e os fiéis vinham no corredor da igreja assim, e ele molhava o dedo naquela cinza, passava na testa da gente assim e dizia assim, tu é pó, e ao pó tornarás. Isso ficou marcado, e quando a gente veio para a igreja, a gente começou a aprender as coisas, a gente percebeu que ele estava falando uma verdade bíblica. Você é pó, você veio do pó, e ao pó você vai tornar. E o sentido dele passar a cinza ali, fazendo o sinal da cruz na testa da gente, ele estava dizendo assim, que era um ritual. Mas ele estava dizendo para a gente assim, um dia você vai morrer e você vai voltar ao pó. Mas aí você percebe que há uma discrepância de pensamento. Aí há uma discrepância de pensamento. Porque ao mesmo momento que ele diz que nós vamos retornar ao pó, no momento da missa ele diz assim que quando nós morrermos, nós iremos para onde? Purgatório. Não tem uma discrepância? Não tem alguma coisa errada nisso? Em dado momento, aplica um versículo da Bíblia, que ele é importante para que o ser humano aprenda, que ele foi formado por Deus, que Deus o colocou à vida, e em outro momento ele diz assim, não, você vai passar pela morte, mas você não vai para o pó, você vai para um outro lugar. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus, ela tem a capacidade, ela tem assim a facilidade de colocar na cabeça de cada um de nós a verdade. E nos nossos dias, só vai ser enganado quem quiser ser enganado. Mas o que nós sabemos sobre a morte? Coloca aí para nós aí, Paulinho, Rodrigo, Eclesiastes 9, 5 e 6. Eclesiastes 9, 5 e 6. O que os mortos sabem? Será que os mortos sabem de alguma coisa, Dudu? Será que os mortos sabem de alguma coisa?
Olha o que diz aí. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para onde eles já o amor, o ódio e a inveja, para onde eles já pereceram, para sempre não tem eles parte de coisa alguma. Ou seja, essa é uma outra ideia que o inimigo, né, o diabo, ele colocou na mente do ser humano, que depois que o ser humano morre, ele continua propenso a alguma coisa. Não tem problema se você morrer. Se você morrer, não tem problema. Porque a vida continua. Mas a Bíblia diz o quê? Os mortos não têm ciência de nada, não conhecem nada, não vê mais nada, não entende mais nada. Olha o que ele diz aí. O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Acabou. Não existe mais. Sabe, aí o diabo ele vem com aquela ideia absurda que muitas pessoas estão aí acreditando e sendo enganadas, que depois que você morre, depois que o ser humano morre, existe ainda um fator que pode ser relevante. E dentro desse fator aí, a gente pode dizer assim, que muitas pessoas vão a certos lugares para poder conversar com a pessoa que já faleceu. Meu pai faleceu, aí eu preciso falar com ele. Aí alguém te indica um local, vai lá no fulano lá que ele consegue. E aí você vai lá e acaba falando não com seu pai, com outra pessoa que não tem nada a ver. Falando disso, a gente lembra na Bíblia, a respeito do rei Saul, né? O rei Saul, ele estava lá pronto para uma batalha, e ele procurou Deus, falar com Deus, e Deus não ouvia. Procurou os profetas também não lhe deram palavra. Ele foi lá no Urim, que era aquela pedra que comunicava com ele quando Deus queria falar com ele, e a pedra também não falou com ele, e ele pediu ajuda para os seus soldados para consultar uma necromante. E na calada da noite, né, o rei de Israel, né, na calada da noite o rei foi procurar uma feiticeira, podemos dizer assim, para pedir para falar com Samuel. A feiticeira até trouxe entre aspas aqui, o Samuel para ele conversar, né? Mas a gente percebeu que ali o próprio Satanás, né? Ele se utilizou daquele momento, e isso está aqui na nossa Bíblia, está aí na sua Bíblia para você aprender, que não era o profeta que estava falando com ele, mas o próprio inimigo de Deus estava sendo usado para poder falar com Saul. E quantas pessoas são enredadas hoje a fazer a mesma coisa? A gente não precisa falar nomes de personagens, né, ilustres aí que passam na televisão, né? Mas você sabe quais são eles? Alguns já até morreram. E a casa dessas pessoas era cheia de pessoas buscando orientações de pessoas que já estavam mortas. Aí a Bíblia fala para você assim, eles não têm ciência de nada, não têm conhecimento de causa. Lá no Salmo 146, 2 e 3, eu vou ler assim, para a gente aqui adiantar um pouquinho, diz assim, ó, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis nos princípios, nem nos filhos dos homens, nem em quem há salvação, neles não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse dia perecem todos os seus pensamentos.
O Salmo 146, 2 e 3, ele está dando mais uma direta para a gente aqui, ó. Que há louvor para Deus, o louvor a Deus, ele só cabe quando nós estamos o quê? Com vida. Mas quando nós morremos, nós não podemos dar louvores a Deus. Porque o morto não tem condições de prestar culto, nem adoração a Deus. Aqui tem uma palavra assim que ela significa alma. Vamos ver se eu consigo dizer ela para vocês aqui. É o nepsh, que significa alma, aparece 750 vezes no Velho Testamento. Só alma aparece 473 vezes. Vida aparece 118 vezes. Pessoa, 29 vezes. Corpo, 15 vezes. Apetite, quer dizer comer, 4 vezes. Vontade, quer dizer desejo, andar, falar, 4 vezes. E morte, 5 vezes. Tudo isso é para frisar para a gente, deixar muito bem claro que nepes quer dizer alma. E alma quer dizer o quê? Morto? Alma penada? Não. Alma quer dizer vida. Ser humano. Está provando para a gente que alma quer dizer ser humano. Tem uma outra palavra aqui que se chama psique. Psique. Não sei se eu estou falando da forma correta, mas ela vem trazendo para a gente a mesma ideia. Ela aparece 150 vezes no Novo Testamento, e ela diz o quê? Vida, princípio de vida, criatura viva. Então, isso quer dizer para a gente o quê? Que a Bíblia ela é muito forte em elementos para dizer para a gente o que é a morte, o que é a vida. O que é a morte, o que é a vida. Olha o que diz aqui, ó. A alma está descrita 56 vezes no Novo Testamento. 40 vezes a palavra vida. Uma vez a palavra você e uma vez nós. Isso quer dizer o quê? Vida, pessoa, ser inteligente, capacidade de raciocínio. Não está falando de uma coisa que não existe. Fantasma, Gasparzinho, não existe. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Lembra da regrinha? Pó da terra mais fôlego de vida. Se torna o quê? Alma vivente. É uma regrinha básica para a gente poder entender e passar isso para as pessoas que não têm esse entendimento. Agora tem uma outra palavra aqui, ó, que se chama Juan, que ela aparece 370 vezes no Velho Testamento. E Juan significa pneuma, que quer dizer espírito, vento, sopro ou respiração. Então a gente percebe que quando Deus ele fez o homem lá no Jardim do Éden, ele criou o homem com uma característica. Com uma característica que Deus deu para ele, de ser humano, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Gênesis 3:4, lá em Gênesis 3:4, coloca aí para nós aí, Paulinho, Rodrigo, por favor. Vamos ler esse texto aí. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerá. Aí você percebe que aí foi o princípio de uma das maiores mentiras que reina no nosso mundo até hoje. Certamente você não vai morrer. E o ser humano acredita, né? E certamente não vai morrer. Mas Deus já havia falado para o Adão e falado ali para Eva que eles morreriam se desobedecessem. E aí então a morte ela passou a reinar e fazer parte da vida de todo ser humano.
com relação ao ser humano, nós somos mortais ou imortais? Nós somos mortais ou imortais? Sabe, nos nossos dias de hoje, as telas de cinema, televisão e vai por aí afora, eles pregam assim uma coisa que é muito ilusória. É muito ilusória. Eles criam uma ficção de um ser humano que nunca morre. Vocês já viram isso? O cara cai, o cara apanha, o cara acontece de tudo e o cara de repente levanta, sobrevive e vai para a batalha, e vai para a luta. E isso tem incutido assim na cabeça de todo ser humano que faça o que fizer, aconteça o que acontecer, eu não vou morrer. Eu me lembro até de um episódio aí do Super-Homem, né? A morte do Super-Homem, vocês assistiram esse filme, hein? O Super-Homem morreu, né? Mataram o Super-Homem no filme. Acho que depois ficaram com dó e reviveram o Super-Homem de novo. Para que criar o Super-Homem de novo? Para trazer a ideia para o ser humano que o super, que se você for super, você não morre. Olha que o diabo, junto com a mentalidade do ser humano, mais as propagandas que o mundo vem trazendo para a gente, e criando a ideia que o ser humano é imortal. Você não vai morrer. Mas a Bíblia disse, mas Deus disse para Adão, para o homem assim, ó, certamente você vai morrer. Sendo super ou não, você vai morrer. E dentro da Bíblia a gente tem tanto super, né? Se você for olhar, tem o super José, super Abraão, super Moisés, super Daniel. E onde esses superes estão? Nós somos mortais, o ser humano é mortal. A nossa alma, ela vai morrer. O nosso corpo, ele vai perecer. Mas, independente disso, Deus ele tem assim uma promessa. E essa promessa ela vem calar fundo no coração de todo aquele que crê. Que mesmo que você esteja morto, você reviverá. Você vai viver. A Bíblia diz assim que ao ressoar da trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas aí existe aquela ideia assim que o diabo também botou na cabeça do ser humano, que todo aquele ser humano que é bom, porque existe assim, até a Bíblia tem um versículo que fala sobre isso, né? O ser humano bom e o ser humano mau. Aquele que plantou o bem, ele vai ter a vida. E aquele que plantou o mal, vai ter a morte. Aí a gente fica naquele meio termo. Será que eu tenho que ser bom? Ou mais ou menos bom e mal? A ideia é uma só. Não é o ser bom que vai me dar o privilégio de reviver uma nova vida com Cristo. Mas são as minhas atitudes de ser humano com relação àquilo que eu sei que Ele prega para mim. E se eu aceito as verdades de Deus na minha vida, automaticamente eu vou ser uma pessoa boa. Não somente bom de fazer boas ações, porque de boas ações o mundo está cheio. E se a gente for levar por esse lado, todo mundo vai para a eternidade. No dia que ressoar a trombeta de Deus, todos aqueles que fizeram boas ações vão se levantar e vão para a eternidade. Mas a Bíblia não está pregando isso. A Bíblia está pregando, fala que são aqueles que fizeram a vontade de Deus. O texto que nós vemos no começo, né?
Você quer saber a verdade? Você quer viver a verdade? A Bíblia te liberta. E você vai saber a verdade. Jesus, ele disse assim lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, isso me remete à mente no passado, nos 2000 anos, quando Jesus ele perde um dos seus melhores amigos, perde Lázaro. E os discípulos perguntam para ele, olha, você não vai ver Lázaro? Jesus diz assim, Lázaro está dormindo. Os discípulos, não entendendo muito bem, dizem assim, não, se ele está dormindo, ele está tranquilo. Se ele está dormindo, ele está tranquilo. Aí Jesus diz assim, não, ele dorme, mas é o sono da morte. E eu vou despertá-lo. Eu vou acordá-lo. E o interessante nesse contexto histórico é que quando a irmã encontra Jesus, ela diz assim, Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que o Senhor teria salvo ele. Mas o enredo bíblico aqui, ele é tão rico, porque Jesus ele disse assim, olha, tudo isso aconteceu para que a glória do meu Pai fosse manifestada nesse momento, e para que todas as pessoas que vivessem depois disso, acreditassem que eu sou ressurreição e sou vida. Sabe, e em dado momento a história fala assim, que Jesus ele chega e pede para tirar a pedra e diz para Lázaro sair para fora. E Lázaro sai para fora. Vivo. Uma nova criatura. Mas você percebe que existe aqui um poder de criação, voltar o ar que Deus deu para Lázaro, mas que acima de tudo, para o ar voltar, a Bíblia diz assim, você tem que crer, você tem que acreditar. E Lázaro acreditava, a família de Lázaro acreditava. E dentro dessa questão existe uma coisa assim interessante, assim que talvez muitos desconheçam, né? Que quando nós chegamos ao ponto da morte, a Bíblia diz assim que a nossa respiração, esse ar que Deus deu, que é o seu espírito, ele volta para Deus. E a Bíblia diz assim que quando Jesus voltar e a trombeta de Deus tocar, esse fôlego de vida que Deus recolheu, ele vai voltar para o novo, de novo, para mim, se estiver morto, e para você. Dom de Deus, especialidade de Deus. O poder da vida está na mão de um Deus criador. E terminando aqui a nossa fala, fica aquela questão, né? O que eu vou fazer? Até então eu não tinha conhecimento nenhum a respeito da morte. É muito mais amplo do que a gente conversou aqui hoje, esse assunto. É muito mais amplo do que isso. Mas e agora? O que eu vou fazer? Você que está em casa, você que um dia vai poder estar vendo, o que eu vou fazer agora? A verdade é uma só. E eu vou terminar com o mesmo versículo que nós começamos. São João 8:32. Quer conhecer a verdade a respeito da morte?
Quer conhecer a verdade a respeito da vida? A respeito da salvação? A respeito de Deus? A respeito da Bíblia? Está aí, ó. 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Sem dúvida nenhuma, você não vai precisar procurar nenhum necromante, nenhum leitor de mão, nem aqueles caras que jogam búzios, para saber o que vai acontecer depois que você morre, porque a Bíblia fala. A Bíblia expressa tudo isso. Mas que Deus possa te abençoar, que Deus possa fortalecer a sua fé nas verdades que a Bíblia contém, para que naquele grande dia você possa estar realmente preparado para receber o seu Espírito de novo, o Espírito de Deus, e ressurgir para uma nova vida com Ele. Esse é assim o nosso desejo e a nossa oração. Vamos cantar, Mirelinha? Qual é a música? Só oração? Então vamos orar então. Grandioso Deus, nós falamos um pouquinho a respeito do que é a morte. Mas nós sabemos que o assunto é muito mais amplo do que isso. Dentro da tua palavra contém receita para tudo aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos para podermos estar juntamente com o Senhor na eternidade. Essas verdades que nós temos hoje, elas já fazem parte da nossa vida. Mas existem muitas pessoas que ainda estão sendo enganadas pelo inimigo, buscando teorias humanas, filosofias humanas, crendices humanas, a respeito do que é a morte e o que acontece depois da morte. Mas a sua palavra, ela comprova para nós que depois que nós morremos, depois que a pessoa morre, tudo se acaba, nada mais existe. E todo ser humano precisa entender esse princípio de verdade, para que não seja enganado pelo inimigo. Portanto, o Senhor nos ajude, o Senhor nos capacite para que nós possamos dar esse estudo, dar essas orientações para as pessoas que ainda não te conhecem, para que elas também possam se preparar, Senhor, para que naquele grande dia possam estar juntamente conosco, indo morar junto com o Senhor. Senhor, uma nova semana já começou para muitos. E desde já queremos pedir que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo durante toda essa semana, nos dando o poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter essa semana não com muitas dificuldades, mas mesmo se tivermos dificuldades, nós possamos ter a certeza de que o Senhor vai estar com a gente. Nos dê a Tua paz. Perdoa o pecado de cada um de nós, para que nós possamos receber as bênçãos que nós estamos clamando, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.